a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Vamos pegar na palavra. Hoje a Gorete lembrou muito bem, dia 25, dia do soldado na nossa pátria, mas é também o tempo da quaresma de São Miguel, que nós começamos dia 15 de agosto e rezaremos até o dia 29 de setembro, dia de São Miguel Arcanjo, que é o capitão do exército celestial. E nós vamos então lá em 2 Macabeus 11, nós vamos ver uma das muitas ações atribuídas a São Miguel, que vem salvar o povo de Deus nas suas batalhas. Hoje, ainda bem que ela lembrou, eu já tinha esquecido, nós vimos que o Senhor quer falar para nós sobre chamar o auxílio, a ajuda dos soldados celestiais, que são os anjos. 2 Macabeus 11, o povo de Deus está oprimido, cercado, perseguido, está numa cilada, está numa situação que não tem para onde fugir, até porque o seu exército é muito menor, muito incapaz, desarmado, desmotivado. Judas vai vencer Lísias. Decorrido algum tempo, Lísias, tutor e parente do rei, regente do reino, sentindo muito pesar pelo que tinha acontecido, porque o povo de Deus já lhe havia imposto uma derrota, ele reuniu aproximadamente 80.000 homens com toda a cavalaria, se pôs a caminho contra os judeus. Estava resolvido a transformar Jerusalém numa cidade grega, submeter o templo a um imposto semelhante ao dos templos pagãos e oferecer em leilão a cada ano a dignidade do sumo sacerdote. Sem refletir no poder de Deus, ensoberbecia-se com a multidão de sua infantaria, seus milhares de cavaleiros e 80 elefantes. Ele então confiava no seu poder de guerra, e ele queria profanar o templo, profanar a religião, profanar o povo de Deus à força. Penetrando, pois, na Judéia, aproximou-se de Betsu, que é uma praça forte, a cerca de 5 esquenos, quarteirões ou esquinas, das vizinhanças de Jerusalém, e expugnou-a. Logo, porém, que Macabeu, o Judas, esse do povo de Deus, e os que estavam com ele souberam que Lísias sitiava as suas fortalezas, rogaram ao Senhor, juntamente com o povo, entre gemidos e lágrimas, para que ele se dignasse enviar um bom anjo para salvar Israel. O próprio Macabeu, Judas, foi o primeiro a pegar em armas, encorajando os demais a se exporem ao perigo com ele para socorrer seus irmãos. Atacaram todos com ânimo resoluto. Ainda não se haviam afastado de Jerusalém, quando apareceu diante deles um cavaleiro vestido de branco, empunhando armas de ouro. Então bendizeram todos juntos ao Senhor, e repletos de coragem, sentiram-se prontos a traspassar não só os homens, mas os mais ferozes animais e até muralhas de ferro. Avançaram, pois, em ordem de batalha, com esse auxiliar enviado do céu pelo Senhor misericordioso. Palavra do Senhor. Eu não sei qual é a humilhação que você está enfrentando, a dificuldade que você está vivendo. Eu não sei qual é o desafio na sua casa, mas eu sei que o inimigo nos tem rondado. A palavra vai ensinar em 1 Pedro 5, se não me engano, que ele ronda cada um de nós com rugidos de leão para nos devorar. Mas a mesma palavra em João 16 vai dizer que o nosso inimigo já foi julgado, está condenado, trancafiado e acorrentado. Ele faz barulho, mas ele não tem poder sobre nós. Só que ele nos amedronta com muitas e muitas situações. Trago a vocês algumas situações em que o inimigo tira de nós o gosto, o sentido e a vontade de viver. Situações em que as pessoas vê só um muro intransponível e não consegue ver como vencer esse desafio, como suplantar essa barreira, como passar por esse obstáculo.
E a primeira sensação que vem na cabeça: Deus não existe, me esqueceu, estou cercado pelo inimigo e eu não tenho saída. E hoje o Senhor quer dizer para você, nesse 25 de agosto, e quero que você marque essa data no seu calendário, o dia que o Senhor coloca os seus soldados para combater a nosso favor. E é muito bom que isso ocorra em plena quaresma de São Miguel. Tem 10 dias que nós começamos a fazê-lo, mas você pode a qualquer tempo iniciá-la, ainda hoje até, se quiser, em que você vai estar lá com uma imagem, ou uma esfinge, uma estampa, uma figura de São Miguel, uma vela, que você vai acender só durante a oração, que não vai mais do que 5 minutos, e você vai fazer a quaresma de São Miguel. A oração de São Miguel e a oração da ladainha de São Miguel, clamando que a sua casa, a sua família, as suas coisas e as suas causas tenham a defesa do capitão do exército de Deus, São Miguel Arcanjo. Não é por menos que Daniel, o profeta, vai dizer lá no seu livro, tanto no capítulo 10, no finalzinho, versículo 19, como no comecinho do capítulo 11, versículo 1. Há batalhas em nossa vida que cabem a Miguel batalhar por nós e conosco. Ele é o anjo que derrota Satanás. É ele quem vai dizer, está lá em Apocalipse 12, quem como Deus? E Miguel quer proclamar isso na sua vida e na sua história. O próprio Josué, antes do capítulo 6, lá no capítulo 5, antes dele receber o mandato de introduzir o povo na terra prometida, ele viu que Deus já havia colocado um cavaleiro de fogo à sua frente. Ele não sabia, ele não conhecia. E ele se aproxima já com a espada na mão, perguntando: quem és tu? É um dos nossos ou é inimigo nosso? O anjo falou: eu vim porque Deus me mandou para assistir na vossa presença. Nós somos cercados, vigiados e perseguidos por muitos anjos maus, os demônios. Mas somos muito mais cercados, vigiados, guardados e conduzidos por anjos bons. O que nós temos que fazer? Isaías 62 vai dar a receita, quando ele vai dizer que você precisa bater na porta dos anjos, ou seja, conversar com seu anjo da guarda, falar com os anjos, quem você é, o que você faz, o que você necessita e o que você está vivendo. Os anjos vão levar até Deus, Isaías 62 nos garante isso, o seu pedido, a sua história, o resumo, o release daquilo que você está vivendo. E o Senhor, que conforme essa palavra diz, que tem visão sobre as nossas fronteiras, os nossos limites. Ele fala também lá em Isaías 62, que ele colocou os anjos como vigias. Nós precisamos conversar com os anjos. Nós precisamos falar com o anjo da guarda. Nós precisamos pedir que os anjos cerquem a nossa casa e a nossa vida, porque vivemos um combate espiritual. O Espírito Santo nos dá força, vai dizer Atos 1:8. Ele vem em socorro à nossa fraqueza, Romanos 8:26, porque não sabemos rezar, nem pedir como convém. Mas ele sonda a fundo o nosso coração, e por isso que estamos compungidos da graça do Espírito, rezamos com língua, com palavra, com gemidos inefáveis. Uma linguagem inexprimível, desconhecida do nosso vernáculo, do nosso vocabulário cotidiano. Porque o Espírito ora em nós. Então nós precisamos dos anjos? Precisamos. Precisamos do Espírito Santo? Sim, porque é Ele quem nos convence do pecado, João 15, João 16. É Ele quem nos revela a verdade. E uma vez conhecendo a verdade, João 8:32, nós seremos libertos. Então nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos dos anjos, mas nós precisamos daquela que esmaga a cabeça da serpente infernal, que é Nossa Senhora, em cuja esfinge imagem de Nossa Senhora das Graças está lá ela pisando a cabeça da serpente. Nós precisamos nos cercar dessas armas. Por isso que eu quero agradecer a Gorete por ter lembrado que hoje é dia do soldado. Já me havia esquecido, repito. Porque as nossas armas não são armas humanas.
Não é com um rifle, uma pistola, um revólver, uma bazuca, um míssil, um tanque de guerra ou uma bomba nuclear que nós vamos combater Satanás. Não. Satanás se combate com jejum e oração, Jesus nos ensinou. Satanás se combate com a milícia celestial, capitaneada que é por São Miguel Arcanjo. Satanás se combate com Nossa Senhora esmagando a cabeça dele. Mas Satanás também se combate com o Espírito Santo, que é quem nos dá o discernimento para entender se um desejo, um projeto, uma iniciativa minha, quer seja no campo profissional, material, financeiro, familiar, afetivo, sexual, social, até missionário, provém de Deus, provém do mal ou é coisa da minha cabeça. Então eu preciso também do Espírito Santo. E é isso que o Senhor nos quer dar hoje. E eu trago à luz, como dizia, situações de pessoas de bem, trabalhadores, honestos, de caminhada de igreja, todos batizados, todos com sacramento, todos criados na igreja, mas que em certo momento se deixaram ludibriar pela falsa promessa da vida fácil, das coisas fáceis, que Satanás usa demais dessa armadilha para nos levar até ele. E ele vai entrando no meio cristão para dizer que você não pode sofrer, que você não pode ter problema, que você não pode ter provação. Se você está sendo provado, você não está abençoado. Então você tem que procurar um caminho fácil. Vem um câncer, uma doença, você corre lá em Abadiânia. Depois vem correndo confessar. Mas o importante é que eu estou curado. Satanás não dá nada de graça para ninguém. Você deixa aquele infeliz tocar no seu corpo, tira o câncer e vem uma miastemia grave, vem um Parkinson, vem uma outra doença, vem a infiltração de Satanás no seu corpo, na sua alma e na sua casa. E quantas tragédias acontecem, porque ele age de forma sutil. Não pensemos nós, isso é da nossa literatura passada, o capeta com um tridente, com um chifre, cuspindo fogo, não é assim mais. Age muitas vezes infiltrado dentro da própria igreja. Por isso que Jesus vai falar do lobo vestido de cordeiro. Por isso nós precisamos rezar e rezar muito. E eu trago a lembrança de uma serva nossa aqui, consagrada como eu, da nossa comunidade, que está inclusive atualmente se recuperando de saúde. A mãe dela queria vender um imóvel e ela lembrou de mim para orientá-la, até porque também é uma área que eu atuo, corretagem de imóveis, e eu fui lá na casa dela. Estava muito difícil de ir, eu passando na porta direto, nunca conseguia ir. Um dia eu estava saindo da missa na catedral e falei, eu vou passar lá. Quem sabe até não sai o almoço, né? Já é meio-dia e pouco, vou passar lá. E fui. A hora que eu cheguei no prédio, eu senti que alguma coisa espiritual não queria que eu entrasse naquela casa. E aí que eu comprei o desafio, agora que eu vou de todo jeito. Senti que eu estava incomodando, a minha presença naquele prédio, naquele apartamento, iria incomodar alguém. E eu cheguei na casa, não vi, num primeiro momento, nada de especial. A mãe dela me atendeu, o sobrinho dela estava lá com a mãe dela, neto, obviamente neto da mãe dela, um menino de uns 8, 10 anos, e ela queria que eu avaliasse o imóvel. E me veio assim uma coceira, uma curiosidade, um desejo de ir lá no quarto onde estava o menino brincando. Já tinha visto o garoto na sala, e eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha uma régua elétrica, onde a gente coloca várias tomadas e aparelhos ligados, obviamente, nessa régua. A parte de cima da régua estava solta, totalmente solta e desconectada. Ou seja, todas as ligações elétricas estavam ali expostas. E o menino estava brincando com um balão a gás, e esse balão subiu por cima do guarda-roupa. A hora que eu entrei no quarto, a criança ia pisar naquela régua eletrificada. Ia morrer ali torrada, com certeza. Mas aquele acidente iria acontecer com ele sozinho e a avó. E a avó, naturalmente, quando fosse tocar no neto para saber o que você está fazendo aí parado, também morreria eletrocutada. Eu vi que eu não fui ali para avaliar apartamento, eu não fui ali para vender, nem para intermediar, e muito menos para orientar. Eu fui ali para salvar 2 vidas, potencialmente falando, mas sobretudo para ver onde é que estava a cilada do inimigo naquela casa. E eu conversei e tal, orientei ela, arrumei lá a régua, e quando estava saindo eu perguntava para o Senhor, onde é que ele está escondido?
Na hora que eu saí, eu vi em cima da estante uma figa de madeira, aquele gesto que remonta o órgão sexual masculino, em cima do guarda-roupa. Eu pensei, poxa, mas como que na casa de uma consagrada, na comunidade Renascidos em Pentecostes, não na casa dela, mas na casa da mãe, obviamente, vai ter um objeto desse? Depois eu partilhei isso com ela, conversei, acredito que tenham retirado de lá. Mas para você ver, um objeto de decoração até. Ela nem tinha por maldade, estava em cima da estante, ninguém via. Não fosse o privilégio da minha altura, eu não teria visto. E graças a Deus, o Senhor me permitiu entrar naquela casa para evitar uma tragédia. Foi uma cilada. Mas como isso, tem outras formas que Ele quer tirar de nós. Imagine você, a irmã dela deixou o menino lá com a avó, alguns momentos para brincar, depois ia pegar para o menino ir para a escola, ele estava uniformizado. Na hora que eu cheguei, ele tinha acabado de tomar banho e estava descalço, pior ainda, estava com o pezinho molhado, ia morrer instantaneamente. Imagine qual não seria a situação para essa família chegar e encontrar 2 cadáveres de uma forma tão simplória ali. Ele usa de ciladas. Só que ele entrou naquela casa por causa daquele objeto. Como ele entra em muitas casas, disse isso aqui semana passada, através da figura da namoradeira, que reproduz pombagira. E a gente acha que é uma figura decorativa. Entra assim. Nós é que damos brechas. Nós é que damos brechas. Eu trago a lembrança também no meu trabalho de um colega que tinha uma imagem de preto velho. Sempre ficava na mesa dele, era meu chefe até. E ele de vez em quando usava uns cachimbos, gostava de fumar um cachimbo. Então virava um terreiro a sala dele, de vez em quando. E aí um dia eu cheguei no sábado, só tinha um computador para usar. Cheguei lá no sábado para fazer folha de pagamento. E até estranhei que ele estava lá. Ele estava desenhando no computador o convite da missa dele de 7º dia. E ele é um cara saudável, bonito, inteligente, advogado. Aí ele falou, vem cá. Deu uma baforada no cachimbo, jogou aquela fumaçada na minha cara. Dá uma olhada aqui. Aí eu olhei e falei, parece que alguém vai morrer. Ele falou, eu vou morrer. Mas como assim, você está doente? Não, eu vou me matar. Não aguento mais a saudade da minha mãe. Ele tinha perdido a mãe ainda criança. Nunca suportou a morte da mãe. E você que vai fazer meu enterro, ele falou para mim, você que vai organizar a oração, essas coisas todas. Até porque o safado cretino sem vergonha tinha ido no enterro da minha tia, minha tia-avó que me criou. E nós fizemos missa carismática, com oração, com louvor, foi uma maravilha. Todo mundo encomendou que eu fizesse enterro naquele dia. E ele falou, você que vai cuidar do meu enterro. Eu falei, mas 14 de agosto não vai dar não. Eu tenho encontro em São Paulo da renovação, vou na Canção Nova. Aí ele mudou para 14 de setembro. Falei, tá bom para você? Falei, agora dá. Aí dá para mim me organizar na agenda. Só que ele falava isso e eu sabia que ele ia se matar. Eu conhecia a pistola 9mm que ele tinha. Aí eu fui atrás da renovação para nós rezarmos por ele. E fomos à casa dele rezar. Rezamos. E ele, apesar da oração, ele preparou todo o cenário para se matar. E uma graça muito grande aconteceu no dia que ele ia se matar. Por quê? Eu dei para ele uma Bíblia, dessa Ave Maria, de presente. Ele fez todo um ritual para se matar, ainda botou a Bíblia lá em cima da cama. Na hora que ele ia dar um tiro na cabeça, alguém bateu na porta do apartamento. E ele, nervoso, agitado, gritou, o que foi? Na forma até assim, meio arrogante. Tipo assim, poxa, até na hora de eu me matar, alguém vai me perturbar? Aí o rapaz que trabalha no prédio falou, não, nós só estamos avisando que vai ter uma manutenção aqui na rede, vai desligar toda a luz, os elevadores não vai funcionar. Aquilo foi a desculpa que Deus usou para que o vento entrasse, virasse a palavra e colocasse numa declaração de amor para ele. Lá em Isaías 41, né? Não temas, eu estou contigo. E fez com que ele resolvesse pensar na vida e me ligou. Vocês não têm ideia de quantas pessoas querendo se matar me ligam. Já virei especialista. E aí eu fui conversar com ele, graças a Deus que ele não o fez. E hoje refez a sua vida, a sua afetividade, sua vida familiar, sua vida conjugal. As filhas já estão na faculdade, graças a Deus. Mas era alguém que não suportava a saudade da mãe, alguns pela saudade do pai, de um filho. Pessoas que se enterram junto com o familiar. Pior ainda quando se trata de órfão de pai ou de mãe viva, ou de pai vivo. Mas há situações em que a inveja é o formato que Satanás usa para destruir a nossa paz.
A inveja é do ser humano. Ah, minha irmã gosta tanto de mim, é tão boazinha, reza tanto, mas é invejosa, porque é do ser humano. É do ser humano. A inveja não prescinde, não está ligado a grau de conhecimento, título acadêmico, questão financeira ou grau de santidade. Ah, é missionário. Tem inveja, é do ser humano. E como é que nós nos defendemos disso? Oração. Inveja é uma arma que dispara dentro de casa. É só quem conhece você e sua vida que vai ter inveja de você. Quem não conhece não está nem aí. Por que que muitos artistas, empresários, vivem férias sempre fora do Brasil? Para o cara poder andar à vontade, ir numa lanchonete, ir numa feira, passear, andar de metrô, andar no meio do povo. Porque ninguém ali vai querer assaltá-lo, sequestrá-lo, invejar o que ele tem. Então, quem não nos conhece não tem inveja de nós. E qual é a defesa? Oração e jejum. Muita oração e muito jejum. E eu recebi no meu grupo de oração, já contei isso aqui, lá no Cruzeiro, pai de família, casado, com a filhinha nos braços. A mulher abandonou ele e a filha. E era uma época dessa de Quaresma de São Miguel. Uma criança que já nasceu com uma dificuldade de saúde, graças a Deus estava recuperada, mas a mãe vazou. E quando eu fui ouvi-lo, ele chorava muito. Foi a amiga da esposa que botou o zoião em cima, nunca aceitou o noivado, o namoro, o casamento. E quando a filha nasceu, essa criança nasceu com abertura abdominal, as vísceras expostas. Foi muito difícil para o casamento essa situação, desgastou muito. E aí, passado um tempo, a criança se recuperou, mas a amiga sempre ali, ó. Ele não é para você, você arranja gente melhor, que não sei o que, que não sei o que. Quando ele chegou lá, já estavam separados, com processo já na justiça de separação. E a primeira receita que demos, Quaresma de São Miguel, Quaresma de São Miguel. E ele começou a fazer, e foram muitas batalhas. Isso aí levou um grande processo. Chegou a intimação para eles irem em juízo, formalizar a partilha de bens, a separação. E ele continuou jejuando e orando e pedindo São Miguel. 1 ano e meio já, os dois separados. 1 ano e meio que a filha não via pai e mãe no mesmo recinto. E na hora que ele está lá no fórum com o advogado, ela com o advogado, o escrevente chama os dois para a sala de audiência do juiz. Todo mundo se instala, os advogados lá, estão lá os funcionários do fórum. O escrevente pega a pasta, chama eles na antessala do juiz, fecha a porta, só os dois, olha para os dois e fala: eu percebo que vocês não estão em condição de separar. Vou dar uma ressalva, um comprovante que vocês vieram aqui, vou remarcar essa audiência para daqui a um mês. E aí vocês vão ter condição de decidir o que querem. Olha se não foi a ação de Deus. Isso não acontece, eu fui criado dentro de tribunal, isso não acontece. Nunca acontece. Eles foram embora, não entenderam nada, foram embora. Chamaram os advogados e foram embora. Quando nos deu essa notícia, aí nós redobramos a oração, porque vimos ali a ação de Deus. Moral da história: o escrevente que fez isso, o escrivão, tinha um nome no crachá, Quaresma. Nunca ninguém achou esse cidadão naquela vara, naquele fórum. Nunca ninguém achou. E esse tempo a mais que nós ganhamos, nós dobramos a oração. Até que ela se rendeu, não foi fácil não. E o dia que eu fui rezar por ela, o Senhor mostrava que quem rasgou o peito da sua criança foi o olho da amiga. Foi o olho da amiga. A primeira noite que eles passaram dentro de casa, juntos como casal, refazendo o casamento, rezaram a noite inteira a Quaresma, ainda não tinha terminado a Quaresma, e às 3 da manhã eles começaram a ouvir um uivado de lobo, coisa horrorosa. E aí que os dois juntos clamando São Miguel. A casa deles tem uma sanca, do lado de fora tem uma piscina, churrasqueira, e todo um ambiente de luzes, muito bonito. Eles não viram o animal, mas viram a sombra passar do lobão lá, uivando a noite inteira. De manhã, quando acordaram, pegaram a criancinha e trouxeram ela para a cama do casal. Ela gostava de vir do quartinho dela para a cama do papai e da mamãe. Aí botaram a menina na cama, ele foi preparar o leitinho dela, aí ela falou assim: papai, você vai arrumar a parede? Ela falou: que parede, neném? Uma casa tão bonita, uma casa nova, muito confortável. Ah lá, papai, estragou, o bicho estragou. A criança ouviu o barulho de madrugada.
Estragou o quê? Quando ele foi ver, tinha 3 garras do teto até a cabeceira da cama, assim, funda na parede. Mas não conseguiu atingir o leito conjugal mais. E quando eu rezei por ela, ainda falando com ela pelo computador, eu vi ela grávida de uma nova menina, vi o rosto da criança, a cor dos olhos e do cabelo, e até o nome disse para ela. Só que ela ainda não tinha voltado com o marido. E hoje eles já estão indo, já tem o 3º filho, essa menininha nasceu do jeitinho que o Senhor me mostrou. Mas o que foi a destruição parcial da harmonia daquele casamento? Inveja. Inveja de uma pessoa criada junta na igreja. Famílias que eram vizinhas e amigas há décadas. Por isso eu preciso te dizer, não tem vacina a não ser a oração. E nós estamos no tempo propício de pedir São Miguel que com a sua espada neutralize todo sintoma de inveja na nossa vida. Me lembro que morava no Cruzeiro, fiz o aniversário do meu filho Samuel, e quando todo mundo foi embora, uma filhada minha levou uma amiga para nos conhecer, para estar lá em casa junto com a gente. Tudo bem, se é sua amiga, a gente vai acolher. Aí a hora que eu acionei o alarme do meu carro para botar na garagem, essa amiga olhou assim e falou: nossa, esse é o seu carro, eu sempre quis ter um desse. Eu arrepiei, falei, danou-se. Guardei o carro. No outro dia, todo o óleo da direção hidráulica amanheceu no chão. Aí eu liguei para o seguro, levei para a oficina, e eu tenho um mecânico excelente. Até hoje, nunca ninguém descobriu como aquele óleo vazou. Inveja. A inveja já me aconteceu, de inveja de família, tirar todo o óleo do motor do carro que eu tinha comprado, tinha meia hora. Todo o óleo secou. Se isso acontece no motor de um carro, o que vai acontecer em nós? Trago também outra situação que nós precisamos rezar: depressão. Quantas pessoas hoje vitimadas por síndrome do pânico e depressão e não conhecem a origem? Tem um fator químico, físico, biológico? Tem. A baixa de lítio é um deles no organismo. Outros fatores de cunho: estafa, cansaço, estresse emocional, afetivo, sexual, profissional, também gera. Uma perca familiar, uma grande tragédia pessoal, tudo isso gera. A somatização de situações na nossa vida também gera depressão. Mas eu preciso te dizer que Satanás também coloca depressão na nossa vida, à medida em que nós não nutrimos a nossa alma de forma espiritual correta. A gente só reza na hora que a jiripoca pia. É o cristão 6 horas, que eu estava falando ali na hora que cheguei no grupo. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas o infeliz não reza, não bota o joelho no chão, gasta 3 horas com WhatsApp, 4 horas com Facebook, gasta um tempão no Instagram, gasta um tempão no banheiro porque tem intestino preso, mas não gasta 10 minutos rezando. Não pode ir na missa durante a semana. E tem uns infelizes ainda que só se contenta com missa de cura e libertação. Vem quarta e quinta, vai no Padre Ivanilson, vem aqui, mas domingo, que é o dia que nós precisamos ir na missa, não vai. Confissão não faz, comunhão menos ainda. Como é que a sua alma vai estar nutrida? Ela vai se definhando. Daqui a pouco, qualquer situação, a perca do emprego, uma dívida, um problema na família, você cai em depressão. E a primeira pergunta: que Deus é esse que permitiu que isso acontecesse? O infeliz, você não é imortal, ninguém na sua família é imortal. Padre Léo falava isso em 2003, no carnaval, no ginásio Nilson Nelson. Pensa na pessoa que você mais ama, ela vai morrer, ou você vai morrer. E aí ele estava já nos preparando para o livro Saiba Conviver com os Traumas da Morte, que veio nos preparar para a própria morte dele. A vida é uma aventura. Nós estamos no lucro de chegar no dia 25 de agosto de 2017. Lá na Bahia, 120 pessoas numa barca, pelo menos umas 40 não tiveram essa graça. Lá no Pará, mais 100 e tantas pessoas num navio, e muitas delas não tiveram essa graça. Então você precisa aprender a não murmurar, precisa aprender a rezar, precisa aprender a louvar, precisa aprender a preencher a sua alma com Deus. Isaías 55, versículo 2, nota de rodapé. Somente os bens que vêm de Deus saciam, satisfazem, preenchem a vida, a alma humana.
Gasta tempo com Deus. Eu não conheço pessoa estressada, deprimida, pessimista, que está sempre na igreja. Eu não conheço. Porque ela preenche a alma. Não sejamos obesos, fisicamente falando, mas sejamos obesos espirituais. Gastemos tempo com Deus. Satanás não terá voz, nem vez, voto, nem veto na sua vida, se você jejuar, se você rezar, se você gastar horas, se você adorar, se você tiver vida sacramental, se você tiver Eucaristia, se você tiver Maria, se você viver abraçado pela hierarquia da igreja e seus ensinamentos, se você buscar a palavra como bússola que nos orienta, se você clamar os anjos e os arcanjos, se você se preencher do Espírito Santo, eu duvido que a depressão te alcance. Não alcança. Não tem espaço para ela. Você é capaz de rir no enterro. Você é capaz de estar na pior situação e estar feliz. Porque nós não fomos feitos para esse mundo. Trago outra situação de suicídio na família. Quantos casos hoje não há? Eu vinha de São Paulo para cá. Resolvi passar lá em Patos de Minas para rezar por 18 vacas. De um amigo que ele comprou em São Paulo, e as vacas, leiteira campeã, não estava dando nada. Só saía um ácido da teta da vaca. O pessoal fala de Uber hoje, né? Lá em Minas nós já sabemos de Uber há muitos anos. Uberaba, Uberlândia. E o Uber da vaca, que estava seco. E fomos na fazenda rezar por elas. E rezando pelas vacas, o Senhor dizia que era mágoa, ressentimento, morte, traumas e tragédias na família, que estava fazendo todo animal perecer naquela terra, toda planta secar naquela terra. Voltou o relógio do tempo 50 anos para que as famílias se perdoassem. Quando nós acabamos a oração, quase 6 horas da tarde, já escurecendo, as 18 vacas levantaram e foram pastar e beber água. Aí eu pensei, bom, se Deus fez assim com as vacas, o que não vai fazer com esse povo? Fomos para a casa deles, para comer e descansar, para voltar para a estrada. E aí de repente todo mundo saiu. Foram fazer compra, foram passear, foram para a cidade, a gente estava muito cansado. Ficou só o avô da família, o patriarca. E aí o Senhor me falou, é ele o alvo dessa parada aqui em Patos de Minas. Fomos rezar. Eu não ia dizer para ele, vamos rezar? Eu falei, tudo bem com o senhor, vamos conversar um pouquinho, não sei o quê. Aí o Senhor me dizia, tem uns 40 anos que ele precisa derrubar uma muralha na vida dele. Aí eu comecei, cercando a conversa, falei para ele, e aí, nós estamos chegando no final do ano, Natal, família, oração. Ele falou, esse trem de reza não é comigo não. Eu falei, por quê? Porque eu tenho ódio da igreja, eu tenho ódio dos padres, se eu pudesse eu matava tudo, eu queimava, fazia, acontecia. Eu falei, eu não entendi, mas por quê? Porque meu pai ajudou a construir a igreja, deu dinheiro, fez o trabalho de mão de obra, botou a peãozada da fazenda para trabalhar. Mas quando ele morreu, o padre não deixou que houvesse a missa na igreja e que houvesse o enterro no cemitério da igreja. Aí já caiu a ficha, foi suicídio. Eu falei, e ele, o que aconteceu? Ele se matou, quebrou financeiramente por causa de um problema de praga na plantação, e ele se matou. E o fulano, parente dele também, já tinha cometido suicídio, um outro amigo também. Então a mágoa no coração daquele avô, que já tinha 39 anos, quase 40, era contra a igreja e contra os padres. E aí nós rezamos. E a gente rezando, quando já anoitece, quem é que chega? O primeiro que chegou da família lá, um padre, sobrinho dele. E aí já fez o serviço completo, que ouviu a confissão dele e o absolveu. Isso final de setembro. Quando foi dezembro, esse senhor passou mal, teve, se não me engano, um AVC, em janeiro ele morreu, mas morreu na paz e reconciliado com Deus e com a igreja. Então, há situações que a gente entende que vai sempre se repetir na nossa casa. É mentira de Satanás. Você não é obrigado a reprisar o script negativo da sua família. Você precisa renunciar à sina, à praga, à maldição, à tragédia, à falência, o espírito de murmuração, o espírito de sujeira, de mendicância, de vício, de droga, de bebida, de adultério, de prostituição na sua família. Você precisa renunciar. Para isso você tem que vir na igreja, para isso você tem que rezar, para isso você tem que ter vida espiritual. E antes de nós rezar, antes de nós
entrarmos na oração, já pode colocar um fundo. Dívida. Quantas pessoas se matando por causa de dívida? Quantas pessoas se prostituindo por causa de dívidas? Quantas pessoas fazendo pacto com o maligno para alcançar riqueza, fama e poder? Não é só no meio político, não é só no meio empresarial, mas também no meio artístico. E o pior, no dia a dia de muitos cidadãos. Vai lá, porque lá você vai fazer um trabalho e alguém vai te ajudar e você vai ficar rico, vai pagar suas contas. Satanás vai cobrar a sua alma. Esses dias postaram no Facebook, gente nossa aqui da igreja. Tá começando o mês de agosto. Mês longo, difícil, cheio de problema. Eu não aguentei. Eu falei, por quê? Que Satanás coloca na nossa cabeça que agosto é o mês ruim. É o mês em que Nossa Senhora é assunta, elevada aos céus. Se ele já não aceitou que uma criatura humana fosse objeto da promessa divina, muito menos que ela fosse morar no céu sem perecer. É o mês sacerdotal, é o mês da vocação, é o mês dos padres. Se ele não aceita um ser humano trazer Deus à terra e morar no céu, muito menos o sacerdote trazer de novo Deus ao altar pelas suas mãos sacerdotais. Por isso que ele coloca medo em nós. E onde é que estão acontecendo as grandes tragédias? Rio de Janeiro, que está falido, somente na área de segurança. Pará, Bahia. Se você somar aí com Maranhão e Paraná, são 5 estados brasileiros onde a magia negra é mais pesada, é mais forte. Onde os terreiros trabalham não com sangue de animais, mas com sangue de criança. Principalmente nesses 5 estados. Ele vem cobrar o juro da sua fatura, porque ele é o pior agiota do mundo. Então eu preciso te dizer que tenha senso crítico de entender que Satanás quer dizer que é ruim o que é bom. Pega aquele desenho Detonautas, que a gente levou as crianças para assistir no cinema. O que ele diz? Eu sou mal, e ser mal não é tão ruim. Satanás vai entrando com essas mensagens subliminares. Um amigo meu estava muito endividado, empresário do ramo de automóveis. Eu também trabalhei nessa área. E ele, assim, era um fanfarrão, traía a esposa, aprontava com a mulherada das agências, dos bancos, vivia na orgia, apesar de ser consagrado a Nossa Senhora, apesar de ter tido um pai que era da renovação, mas ele se esbanjava e se lambuzava no pecado. Algumas mulheres com quem ele conviveu abortaram, até por iniciativa dele, mas ele tinha ganho muito dinheiro, estava muito bem, foi uma das primeiras lojas da cidade do automóvel, até que começou a afundar o barco. E quando o barco começou a afundar, o Senhor me visita em sonho de madrugada dizendo, ele vai dar um tiro na cabeça. E eu sabia que ele tinha uma arma que ele herdou do pai dele. Falei, Senhor, como é que eu faço? Reza. E eu comecei a rezar. Aí um dia como hoje, 25, que é o dia que a Catedral Rainha da Paz faz lá, já há muitos anos isso em Brasília, mais de 20 anos, o dia de orações lá no eixo monumental. Ele ia se matar, mas ele queria se matar perto de uma igreja dedicada a Nossa Senhora. Foi exatamente ali, para o eixo monumental, na proximidade da Catedral Rainha da Paz. A arma perfeita, nova, as balas novas, e ele sabia atirar. Já havia atirado várias vezes com aquela arma. Fez uma cartinha para a família e deu 2 tiros na cabeça. Os 2 falharam. Aí ele resolveu testar a arma, atirou para cima, funcionou. Ele levou um susto. Ligou para quem? Para mim. Essa porcaria dessa arma, eu dei 2 tiros na cabeça, não funcionou, dei um para cima, funcionou. Eu falei, segura. Eu corri lá para tomar a arma e conversar com ele. O Senhor me mostrou que você ia fazer isso, mas que Nossa Senhora ia colocar a mão para impedir que você sucumbisse, porque você foi consagrado a ela. E uma vez consagrado a Maria, ninguém tira essa consagração. Graças a Deus, hoje mora nos Estados Unidos, está muito bem, quer nem saber mais de Brasil, os filhos cresceram, pagou as dívidas, está feliz. E hoje o Senhor quer o mesmo para você. Por isso eu te convido a ficar em pé. E você vai comigo colocar a mão no seu coração
Nós vamos rezar juntos e rezar muito, para que nenhuma dessas ciladas, motivadas que são por humilhação, por enfermidade, por desespero, por depressão, por traição, por inveja, por saudade, nenhuma delas te atinja, porque você é um eleito de Deus. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, meu Deus amado, pelo poder do seu nome, do seu sangue e da sua palavra, eu hoje renuncio definitivamente a toda cilada do mal, toda armadilha satânica, toda obra do diabo na minha vida, pela via da depressão, da inveja, da saudade, da traição, do espírito de morte, do desespero, das dívidas, das humilhações, das enfermidades, toda maldade vivida por mim, pela minha família, todo ódio, toda mágoa, todo ressentimento, eu hoje renuncio, em nome de Jesus, toda palavra negativa, que eu ouvi, que eu falei, todo pessimismo, todo espírito de murmuração, em nome de Jesus, hoje eu renuncio, mas renuncio também, pelo poder do sangue de Jesus, Cristo, a todas as vezes que o meu nome foi levado em lugares onde Jesus não reina, não entra, não governa e não impera. Por minha vontade, ou pelo meu consentimento, eu hoje renuncio. Renuncio também, em nome de Jesus, a tudo que eu possa ter bebido, comido, usado, que estava contaminado, espiritualmente falando. E eu renuncio também a todas as vezes que eu desejei o mal, ou a morte, para mim, para as pessoas, qualquer pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu renuncio ao espírito de rejeição, síndrome do pânico, depressão, homicídio, suicídio, aborto, enfermidade grave, isolamento, escondimento, sumiço, emudecimento. Eu renuncio, em nome de Jesus Cristo, ao espírito de mendicância, de pobreza absoluta, de falência pessoal e familiar. Eu renuncio, em nome de Jesus, a todo devorador que ataca as minhas finanças, a minha vida profissional, a minha vida familiar, a minha vida social. Eu selo agora, com o sangue de Jesus, com o poder do Santo Espírito, a todo efeito do olhar de inveja, na minha vida, na minha casa, nas minhas coisas, nas minhas causas. Eu elejo definitivamente São Miguel Arcanjo e toda a milícia celestial para guarnecer a minha família, a minha vida, a minha saúde, todos os meus bens, todas as pessoas importantes da minha história, o meu ontem, o meu hoje e o meu amanhã pertencem a Deus, somente a Deus. E eu entrego a chave do meu coração e da minha casa para Nossa Senhora das Graças, a fim de que ela esmague a cabeça de toda serpente infernal que da minha vida
da minha casa ou da minha família se aproximarem. E eu declaro, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu único Senhor, o meu Salvador, a quem eu rendo todo louvor, toda honra e toda a glória. Amém? Cantemos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Mais uma vez, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre Dentro de mim vem descer um rio pra me dar a vida. Esse rio